Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. E eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo. Porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum. Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro. Todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta, o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não. Nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu. Não estou vendo o que é que ela sentiu. O que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim. O que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está
sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar de fato o que nos faz felizes, e identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça. Mesmo que cada vez mais eu me convenço de que o que realmente muda o nosso coração é aquela ideia que conseguiu ser acoplada com os sentimentos nossos. É aquela ideia que conseguiu fazer o caminho da mente para o coração. É aquela ideia que consegue mover a nossa vida, aquela que a gente percebe que a gente ama, que já entrou na corrente sanguínea, faz parte de nós. Não é apenas alguma coisa que nós trazemos em cima da nossa cabeça, dentro de nós, não. Mas é uma parte de nós, irrenunciável. Se uma porta se fecha aqui, muitas outras se abrem ali. Você já parou para pensar o tanto que a gente sofre constantemente a tentação de prestar atenção na porta que se fechou para nós? E são muitas as portas que se fecham. Mas se os nossos olhos ficam grudados nas portas que se fecham, dificilmente nós poderemos contemplar aquelas que estão abertas. O cuidado de Deus na nossa vida é esse. A providência de Deus se manifesta em nós assim, no momento em que nós somos capazes de descobrir o que é novo, mesmo por trás da perda. É inevitável que o ser humano viva perdendo o tempo todo. Nós perdemos o tempo todo. Mas por trás dessas perdas, há tantas coisas preciosas que nós podemos ganhar, mas que só ganharemos se soubermos viver a perda. Se soubermos viver o processo de perder. Pode ser que hoje você esteja angustiado, porque os seus olhos estão ocupados naquilo que você perdeu. E se você se ocupa demais daquilo que você perdeu, você corre o risco de não enxergar aquilo que você pode ganhar. Toda perda tem o poder de reservar ganhos. Se você perde a infância, por exemplo, você ganha a juventude. Se você perde a juventude, você ganha a idade adulta. E aí você começa a saborear a vida de um jeito diferente. O interessante é só a gente saber fazer as pontes. Eu me convenço sempre mais que a ansiedade é justamente a gente parar no início da ponte e se recusar a ir adiante. Quantas vezes a gente se angustia na vida porque a gente parou no início da travessia e a gente não teve coragem de ir adiante. E é sempre tempo de ir adiante. Acreditar que Deus cuida de nós é acreditar
que Ele providencia a vida o tempo todo. A vida está providenciada em você. Agora faça a sua parte. Toda ação requer uma reação. E assim o processo não para. Deus age, nós reagimos, e na reação Deus age ainda mais, e nós vamos nos misturando naquilo que Deus quer. A nossa vontade vai se misturando na vontade de Deus, e daqui a pouco nós queremos a mesma coisa. A conversão é isso, é a gente misturar a nossa vontade na vontade de Deus. É a gente fazer as travessias necessárias todos os dias para que a gente não pare. A vida não pode parar. Há muita coisa esperando por nós hoje. Há muita coisa que precisa da nossa decisão. Decisões simples. Eu não quero ficar parado. Acredite nessa providência de Deus. Mas não pense que a providência lhe coloca aí numa situação confortável que você não pode fazer nada. Não. Nós que acreditamos na providência de Deus, acreditamos o tempo todo no cuidado humano. São duas realidades que se dão juntas. Deus providencia, mas o ser humano cuida daquilo que Ele providenciou. E à medida que cuida, a providência se multiplica. Porque toda vez que Deus providencia alguma coisa na nossa vida, se nós não cuidamos daquilo que Ele providenciou, corre-se o risco de morrer a providência e a gente não tem mais. Não é que Deus não quer dar. É que a multiplicação da providência depende do cuidado. À medida que nós cuidamos daquilo que Deus nos entregou, nós nos multiplicamos. A começar pelos talentos que Ele nos entrega. A providência de Deus, tudo aquilo que Ele lhe entregou como possibilidade. Mas é cuidado humano todo o esforço que você faz para fazer com que o talento se torne realidade concreta em você. Você descobre que você não tem como viver apenas do seu cuidado, mas você também não pode viver só da providência. Se a providência não abraça o seu cuidado, você corre o risco de julgar para Deus toda a responsabilidade que é sua. Quanta coisa deixou de acontecer na sua vida, não porque Deus não quis, é porque você não teve coragem de correr atrás. Quantas coisas bonitas passaram pela sua vida e você não viveu, não é porque Deus não lhe deu, é porque você não teve coragem de realizar a parte do projeto que era seu. Veja o milagre das bodas de Caná. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com a ajuda dos outros. É bonito nós pensarmos que Deus solicita a ação humana o tempo todo, minha gente. Não é possível que nós vivamos a felicidade, este dom de Deus em nós, se nós não esbarrarmos o tempo todo na labuta humana. A minha mãe usava esse termo o tempo todo, labuta. Vamos labutar, que vem de labore, né? Trabalho. É trabalho duro. Felicidade não é chuva que cai do céu, não. Felicidade é chuva que cai do céu, mas que se encontra com uma semente aqui na terra, que é fruto do nosso cuidado. Nós só sabemos que nós amamos à medida que a gente cuida. A gente sabe que a pessoa ama a vida dela à medida que você percebe que ela cuida da vida que tem. Caso contrário, é conversa fiada. É processo de suicídio lento. Quando você descobre que aquela pessoa está morrendo aos poucos, porque ela deixou de se amar há muito tempo. Ela deixou de cuidar daquilo que Deus providenciou. Hoje você não fez nada para que o seu nariz respirasse, para que o seu pulmão se enchesse de ar. Você não fez nada. Foi providência de Deus que esse ar existisse, que essa vida existisse. Agora, o cuidado com o ar que você respira, esse é você que tem que ter. O que você joga no ar para que o outro respire do seu lado é cuidado seu. E aí, no momento em que as coisas dão errado, a gente tem aquela tentação de dizer que foi falta de providência, que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez. Não. Muitas vezes, antes de nós acusarmos o sagrado das desgraças humanas, nós precisamos ter a responsabilidade de perceber o que foi que nós fizemos para que a desgraça acontecesse sobre nós. E se a gente não tem resposta sobre a desgraça que se abateu sobre nós, a gente silencia para que essa falta de resposta possa nos levar pelos caminhos da sabedoria. E mais uma vez, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, no momento em que os nossos lábios cessam para as palavras inférteis e a gente começa a escutar aquilo que Deus tem a dizer, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Agora, o que vai acontecer
depende da nossa capacidade de pegar as talhas, de trazer diante dele e dizer: Senhor, multiplica aquilo que tão pouco eu te entrego. Transforma a água da minha miséria no vinho saboroso da sua vitória. Quem sabe você que esteja aí vivenciando, experimentando tantos fracassos na sua vida, não se contente em levar com você a água do seu fracasso. Ofereça a Deus. E quem sabe Ele providencia a mudança dentro de você, para que este milagre seja possível. São tantos milagres necessários na nossa vida. Nós estamos começando um novo ano. Tantas coisas bonitas podem ser feitas. Tantas coisas bonitas podem ser realizadas, mas depende de mim, depende de você. Porque o cristianismo é essa participação humana nas virtudes de Deus. Padre Fábio, eu gostaria de saber se há na Bíblia algum relato que diz que a família só é constituída de pai, esposa e filhos, e estes, quando se casam, transformam-se em parentes e deixam de fazer parte da família. Estou questionando isso porque um evangélico colocou essa posição e eu sou totalmente contra isso, pois tenho uma profunda admiração. Não, sou contra isso. Aí o restante ela fala aqui sobre mim. Obrigado. Minha filha, eu também nunca vi isso não, você já? Que quando casa deixa de ser família e passa a ser parente? Parente é uma palavra que diz respeito, né? Que está diretamente ligado aos graus familiares, né? São os parentescos. O que é fato é que um casal, quando se casa, ele forma uma nova família. Ele deixa de fazer parte daquele núcleo e criou um outro, do qual eles agora são os gerentes, né? O pai e a mãe. Ao estabelecer, ao ver os filhos se casando, eles estão deixando de gerir a vida dos filhos da mesma forma como eles estavam acostumados. Vai mudar a maneira de ser pai e de ser. Isso é muito saudável, não precisa nem falar muito disso. Nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto. Quando um casal, quando o pai, o marido, a mulher, eles saem de seus núcleos para formarem um outro núcleo, ali se estabelece um novo vínculo. Eu vou olhar, digamos, eu sou um homem casado agora, fiquei na casa da minha mãe até ontem. Então, a partir de hoje, eu assumo um novo jeito de ser filho da minha mãe. Não é que eu vou amar a minha mãe menos, não. É que eu começo a ter mais responsabilidades neste novo núcleo familiar que foi estabelecido. E é por isso que muitos casamentos ficam comprometidos no momento em que os cônjuges esquecem de que a partir de agora a vida terá que ser diferente, né? Muitos maridos e mulheres saem da casa dos pais, mas não permitem que o novo núcleo seja gerado. E já falamos disso aqui também, do tanto que não é benéfico para a vida do casal não ter um lar. Lar mesmo, gente, parede, sala onde eles ficam, cozinha, cozinhar a comida, de fazer a comida, de ter a sua estrutura familiar. Porque às vezes os casamentos, eles acontecem, mas os filhos continuam, os cônjuges continuam vivendo como se fossem filhos do mesmo jeito que eram antes, né? Então, esse não sair da casa dos pais pode ser um empecilho muito grande para a vida afetiva do casal. Porque tem muita interferência, né? Por mais que eu deixo os meus filhos muito à vontade, eles estão aqui porque precisam, cuidado. Porque isso pode gerar um déficit na vida do casal. Eu não estou inventando isso aqui. Isso é fato. A vida afetiva de um casal, quando não está dentro do seu núcleo, quando não está na sua estrutura, que foi justamente pensada para que essa nova família cresça, para que essa nova família desenvolva os seus laços, isso é, que tem as suas diferenças, que tem as suas lutas ali, o seu dia a dia difícil,
Porque é à medida que o caminhão vai andando que as abóboras vão se ajeitando. Não tem o dito popular que fala isso? É disso que nós estamos dizendo. Então a necessidade que o casal tem de ter o seu espaço para ali aprenderem o significado de ser marido e mulher e depois de ser pai e mãe. Por isso que é tão importante também na vida do casal, depois do casamento, ficar um tempo sem ter filhos. Porque precisa aprender a ser marido e mulher antes de ser pai e mãe. Às vezes o casal já casa, não sabem ainda ser marido e mulher. As pessoas ainda não estão preparadas para essa união conjugal e já têm que se desdobrarem nas funções de pai e de mãe. Então, é importante que, na vida do casal, sempre exista espaço para essa participação bonita na vida das famílias de onde vocês vieram, mas que vocês tenham, sobretudo, os vínculos para que este casamento aconteça de fato. Tem muito casamento que não acontece. Por quê? Porque os cônjuges não se permitem, não estabelecem o vínculo que o casamento pede. Porque o casamento não é só o dia da igreja, né? Ali é um início, um reconhecimento sacramental de uma relação que vai precisar ser cuidada a vida inteira. Engana-se aquele que se casou só naquele dia, né? Aquela bênção recebida vai se desdobrar em muita vida, em muito cotidiano, em muitas dificuldades, em muitas alegrias. E isso é importante, que aquela bênção recebida tenha um lugar geográfico mesmo para isso crescer. Mas em relação a essa questão de estar na Bíblia, eu confesso que nunca li nenhuma passagem que pudesse fazer referência a isso, quando casa deixa de ser parte da família. Que o fortalecimento da vontade é essencial para que Deus tenha a oportunidade de agir em nós. Aliás, a vontade fortalecida já é a própria ação de Deus em nós. Santo Agostinho dizia que todo esforço humano só é possível porque existe um esforço que é o amor de Deus, é a graça nos sustentando. Até quando eu amo, eu preciso do amor que me ama primeiro. Então, quando eu faço um esforço para fortalecer a minha vontade, eu já estou no influxo da graça. Já estou movido pela graça. Isso é tão radical para Santo Agostinho que ele dizia que até para eu me arrepender de um erro, eu já preciso estar visitado pela graça. Então, sempre que eu falo que preciso fortalecer a minha vontade, eu já estou assumindo essa participação de Deus na minha vida. E é por isso que a vida mística, minha gente, ela é a dinâmica de todo dia, de toda hora. Que às vezes a gente quer separar as coisas, né? Acha que rezar é você criar aquele momento para estar com Deus, entra dentro de uma igreja, ou fecha no quarto, vai fazer a sua oração. Tá certo, isso faz parte da vida mística. Mas você não se esqueça que tudo na vida místico é crescimento, é busca de fortalecimento dessa vontade. Para isso que a gente faz jejum, para isso que a gente faz penitência, é para fortalecer a vontade. Porque seria muito mesquinho, né? Você ficar imaginando que Deus fica feliz quando você deixa de comer isso, quando deixa de comer aquilo, só por deixar. Não. Se a gente for pensar assim, esse Deus ele precisa até de um terapeuta, né? Está doente da cabeça. Fica se alegrando com o sofrimento dos outros. Não. Você como pai, você fica feliz quando você vê o seu filho sacrificando-se para verdadeiramente crescer. Você não fica feliz só por vê-lo fazer o sacrifício. Você fica feliz porque sabe que daquele sacrifício vai gerar um fruto. Vai ter um futuro melhor por causa daquele sacrifício. É como quem precisa emagrecer, que faz o sacrifício de não comer aquilo que quer, que às vezes nem é o que precisa, né? Faz o sacrifício de não comer aquele doce, aquele queijo gordo, aquilo que você sabe que vai só lhe prejudicar na sua dieta, porque você tem um futuro mais leve. Tá bom, então eu abro mão de comer tudo que eu quero hoje, vou comer menos, vou comer com mais disciplina, vou comer mais corretamente, vou inserir uma atividade física na minha vida, porque eu sei que daqui a um tempo o meu corpo agradecerá e viverá um resultado muito satisfatório. É assim que Deus fortalece a nossa vontade. Quando a gente pratica
o sacrifício, a renúncia, o esforço, sempre auxiliados pela graça de Deus. Volto a dizer, nenhum esforço humano é possível se não está amparado anteriormente por esse amor que nos antecede, por esse Deus que já decidiu antes de nós que Ele quer o nosso melhor. Então, quando eu faço uma leitura, quando eu me coloco na perspectiva de colocar na minha mente uma reflexão que possa me tornar uma pessoa melhor, mais consciente, eu estou ajudando a fortalecer essa vontade. Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive esse sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos, aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. A gente precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta. Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer. Não é. Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo
administrar bem o que nos acontece, porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a ajudar a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter primeiro esta responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado para a gente só ficar com o que é bom. Eu me recordei que antes da grande mudança da vida de São Paulo, antes da grande conversão de São Paulo, ele precisou cair do cavalo. E cair do cavalo significou na vida de São Paulo o divisor de águas, antes e depois. O ser humano que ele era e o ser humano que ele se transformou. Aquela experiência de cair, de vir ao chão. É interessante isso, né? Quando nós morremos, a gente vai para o chão, a gente volta a ser semente. Por isso que nós acreditamos que a morte é apenas uma experiência de passagem, porque a gente nasce para uma nova vida. Nós somos semeados no solo de onde viemos. Mas na queda de São Paulo, ele não chegou a viver a experiência de ser sepultado no seu físico, na sua matéria, mas ele foi sepultado no seu antigo jeito de viver. Cair na terra, tocar o solo e levantar diferente. Da mesma forma, quando eu fui ordenado. É interessante isso, no momento da ordenação, e eu vivi isso com muita consciência. Ao me deitar, eu me deitei diácono. Ao me levantar, eu me levantei padre. A experiência de você ser transformado no toque do chão. O que é tocar o chão? É tocar a experiência humana como ela é. Coisas que de repente caem no esquecimento por causa da pressa que a gente vive, por causa do jeito como a gente vai levando a nossa vida. Às vezes Deus precisa dar um tombo em nós. Não é verdade? Ou nem é Deus que dá o tombo, Ele aproveita do tombo que a gente levou para nos ensinar alguma coisa. Mas o grande desafio é a gente fazer da experiência da queda um momento de recomeço. É a gente fazer a experiência da queda uma experiência bonita de você redescobrir alguma coisa dentro de você que até então já estava esquecida. Algumas coisas que vão ficando dentro do nosso coração e que de repente a gente deixa de acessar. Pode ser que você não tenha caído nem do cavalo nem do avião. Mas pode ser que em algum momento da sua vida você tenha experimentado o risco de você quase perder a vida que você tem. Experiência de livramento, nós dizemos, né? Quando eu fui livre da morte, quando eu consegui sobreviver ao ataque da morte, ao perigo da morte. Ou então, se não foi um perigo físico, os inúmeros perigos que nós passamos ao longo da nossa vida, quando nós somos quase que desafiados a trazer para fora o que a gente tem de mais forte para a gente poder sobreviver. Aquele momento em que a gente é traído, aquele momento em que a gente é enganado, quando as coisas não vão do jeito que deveriam ir, e a gente tem aquela sensação de que nós caímos. Quando nós somos enganados, por exemplo, quando nós somos traídos, nós temos uma sensação de que estamos no chão. Quantas vezes, né, você mesmo usa essa expressão, pai, estou no chão. A experiência de você ver um mundo cair, está no chão. Mas veja bem, o chão é um bonito lugar para se começar a vida. Se você quer frutos saborosos, você tem que jogar a semente no solo. Não basta ficar olhando a semente e dizendo, que árvore bonita você será. Não adianta você ficar contemplando a semente, admirando-a, se você não faz viver o processo da morte que o solo traz. E às vezes, nas quedas que nós sofremos na nossa vida, é um momento ideal para a gente levantar novo. Porque esse susto, essa possibilidade de perder a vida, parece que tem o poder de nos acordar. De olhar para os filhos que a gente tem, para as nossas maiores riquezas, para aquilo que verdadeiramente vale a pena a gente viver.
a ponto de transformar as nossas perspectivas, minha gente. E é isso que precisa acontecer com a gente todos os dias. O processo da conversão é o processo de voltar ao chão. Ali onde eu lanço as minhas sementes. Hoje, eu quero pegar a dor que eu tenho dentro de mim, eu quero lançar na semente da minha conversão, no chão da minha conversão. E quero que isso seja modificado, que isso seja transformado em fruto, que isso seja transformado em sabedoria. O sofrimento não pode ser em vão, não. Um acontecimento como esse não pode ser em vão. A gente precisa extrair dele o máximo de aprendizado, para que a gente saia dali mais vivo, mais ressuscitado, mais coeso, mais forte. Porque esta é a proposta de Deus para nós. Descubra o momento em que você caiu, e ali você vai descobrir os motivos para a sua melhoria. Qual que vai ser o instrumental da sua transformação como pessoa. A queda, momento de dificuldade, abrindo os nossos horizontes para a gente, quem sabe, contemplar o mundo de um jeito. Faça o seu pedido de oração. Pode ser que hoje você também esteja passando por uma experiência assim. Estou no chão, Padre. Hoje eu precisaria de uma palavra. Hoje eu preciso de uma oração. Hoje eu preciso de alguém que me ajude a viver. Obrigado por você estar ligado conosco. E é um prazer imenso, mais uma vez, nós estarmos aqui, entrando na sua casa, convidando você a passar esse tempo com a gente e descobrir aqui no que acontece, no que a gente fala, alguma coisa que possa fazer bem ao seu coração. Tão bom na vida a gente poder encontrar as pessoas, né? Não falo só do encontro que às vezes acontece, de esbarrar, não, encontrar de verdade. Quando a gente tem aquela sensação de que estamos acompanhados, né? Nem sempre ter alguém do lado é garantia de estar acompanhado. Estar acompanhado é muito mais que isso. É a gente ter a oportunidade de reconhecer que o outro diminui a nossa solidão. Por quê? Porque é capaz de nos compreender, é capaz de estabelecer conosco comunhão, de sentir juntos, de pensar juntos, de fazer da palavra uma estrada através da qual a gente entra no outro e permite que também o outro entre em nós. A vida nos ensina isso, que às vezes para eu compreender um defeito que eu tenho, eu preciso de alguém ao meu lado me amando. Porque o amor do outro é uma luz que não queima. Quando mostra o defeito que a gente tem, ao invés de nos queimar e de nos machucar, assim como esses refletores fazem com a pele da gente, se a gente não tomar cuidado, o amor é uma luz que faz com que a gente perceba a sujeira do vidro, né? É como você ter um vidro que você aproxima da luz. Quanto mais você aproxima o vidro da luz, mais você vai percebendo as imperfeições que ele tem. Jesus era capaz de fazer isso. Apresentava uma luz para que a pessoa pudesse enxergar sem medo os defeitos, os limites, as imperfeições. E é por isso que é importante na vida a gente estabelecer comunhão. Por isso é importante ir à igreja, para que tudo isso aconteça com a gente, para que a gente tenha amigos, para que a gente estabeleça vínculos, e vínculos que possam nos ajudar a crescer. Porque senão a gente vai cultivar vínculos inférteis a vida inteira, né? Que não gera nada. São os encontros. Você pode encontrar muita gente. Hoje eu encontrei muitas pessoas. Mas qual encontro fez de fato eco dentro da minha existência? Quais foram as pessoas que no dia de hoje representaram um espaço de crescimento humano para mim? Porque senão eu esbarro em todo mundo. E tudo vai depender, minha gente, da maneira como nós nos dispomos para este encontro. A vida nos proporciona o tempo todo. Eu encontro o motorista do ônibus, eu encontro o cobrador do ônibus, eu encontro o eletricista que cuida da minha casa, eu encontro a pessoa que trabalha na mesma recepção que eu, encontro a pessoa que vai viajar do meu lado. Agora, o que eu vou fazer com essa oportunidade? Aí passa pela minha decisão, passa pela sua. Toda vez que a gente tem a oportunidade de estabelecer um encontro que nos faz crescer, que nos torna melhores, é ótimo, é maravilhoso. A gente já falou aqui tantas vezes do quão é bom aprender, né? De repente você encontra uma pessoa que tem um conhecimento que você não tem,
E aquela pessoa lhe proporciona, naquele momento do encontro, a oportunidade de você superar, por exemplo, estados de ignorância. Isso é interessante demais, minha gente, quando a vida nos dá essas oportunidades. Quando o encontro acontece de fato, alguma coisa é transformada. A gente muda um ponto de vista, né? É bom a gente ser alterado para melhor. É bom quando a gente descobre que a gente está atento a isso. Hoje eu quero encontrar as pessoas, eu não quero perder a oportunidade do encontro. Mas quero encontrar de fato. Quero encontrar para fazer bem e também que o outro me faça bem. Para isso nós somos amigos, para isso nós somos famílias. E para isso a gente se encontra. A casualidade, né? Tantos encontros que você não esperava por eles. E de repente você está ali com aquela pessoa, permitindo-se ser afetado por ela. Permitindo que o outro lhe conceda sabedoria. Ou às vezes, minha gente, nem é para chegar a resposta nenhuma. É só para dividir o peso do momento. Porque às vezes o outro não tem a resposta que a gente precisa. Mas ele pode ser, de repente, um momento onde a gente desamarra as fardas, né? Os fardos que nos pesam tanto, que a gente tira a botina, né? Que a gente fica à vontade. Que a gente precisa disso. Você precisa disso. A sua qualidade de vida passa pela qualidade dos seus encontros. E aí, de repente, você pode chegar à conclusão de que você não está encontrando como deve. Modifique. Então, o encontro, ele me desperta para agir melhor, para viver melhor, para pensar melhor. A Valesca Ribeiro falou que fez todo tipo de tratamento para que pudesse engravidar, mas que não consegue. E ela está sofrendo um conflito muito grande, porque o fato de não engravidar está gerando uma espécie de humilhação para ela, como se fosse um fracasso, né? Como mulher. Ela está dizendo aqui: Padre Fábio, estou arrasada, humilhada, sinto uma tristeza muito profunda na minha alma. Como acreditar no amor de Deus como meu Pai? O que fazer com essa dor? Nem sei descrever o que sinto, o que passa comigo. Não sei por onde começar, não sei a quem recorrer. E justo meu marido, que não tem nenhum problema, está privado de ter filhos por causa do meu problema, por causa da minha enfermidade. Fizemos um cadastro para adoção, mas é muito demorado e acaba se tornando torturante. Valesca, minha filha, primeira coisa, a gente tem que entender que a nossa natureza tem limites, né? Aliás, é por isso que nós somos criaturas. Isso é uma definição da antropologia. Toda criatura é naturalmente dotada de limites. Então, o meu corpo tem limites, o seu corpo tem limites. E, infelizmente, você tem esse limite. Você não consegue fecundar uma vida, gerar essa vida dentro de você. Minha filha, todo esse desgaste que você está vivendo, insistindo, e já sabendo que será impossível, precisa terminar imediatamente. Primeiro, você precisa parar de se sentir culpada, né? O nosso corpo tem limites, o seu tem este. Você não tem que se sentir pior que ninguém por causa deste limite. Existem pessoas que têm o limite de ter um câncer, por exemplo. Existem pessoas que têm um limite intelectual. Existem pessoas que têm dificuldade de compreender. Tudo é limite, não é verdade? Existem pessoas que têm dificuldade de andar. Nós não temos que nos sentir culpados porque nós temos limites. Você, no seu caso, você precisa imediatamente de eliminar todas essas tentativas de engravidar, porque isso vai gerando uma tensão tão grande na vida da mulher, minha gente. Pode ser que não seja o seu caso, Valesca, que você já chegou a uma conclusão de que existe um problema muito sério que vai impossibilitar. Existem muitas mulheres, por exemplo, que não têm problema nenhum e não engravida. E tenta e fazem de tudo para que a gravidez aconteça. E o que acontece? A tensão e a necessidade de vencer o limite acaba se transformando no principal obstáculo para que a fecundação se dê. Tanto é que existem muitas mulheres que depois que relaxam, que
que tiram da cabeça essa história da gravidez, a engravidam. Por quê? Porque perderam a ansiedade. É engraçado, mas na vida é assim. Quando a gente deseja demais, às vezes não acontece. Quando você já até esqueceu daquilo, é igual problema, né? Às vezes a gente fica matutando tanto, oh meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Quanto mais a gente insiste com a nossa mente, menor é a nossa capacidade de achar uma solução. Aí de repente, você relaxa, esquece daquilo e tem um insight, né? Para usar uma palavra da psicologia. Aí você tem aquele insight, meu Deus do céu, é tão simples de resolver. Aí vai lá, constrói uma solução. Por quê? Porque o nosso cérebro que comanda tudo, quando ele sofre essa pressão, ele acaba bloqueando muito do funcionamento do corpo, porque está diretamente ligado a ele. É impressionante o tanto que a nossa cabeça comanda tudo mesmo, não tem jeito. Comanda o funcionamento do nosso corpo, passa pela nossa saúde mental. Mas às vezes nós pressionamos o nosso cérebro em busca de uma informação e a gente não tem. Aí você esquece daquilo, de repente o nome vem e a memória recobra aquela informação que estava perdida e que não foi recuperada justamente por causa da insistência. Valesca, não se sinta culpada, minha filha. Não consegue engravidar, tudo bem, vamos resolver, vamos virar essa página da sua vida e vamos tentar encaminhar um processo de adoção que é muito nobre. E tenha certeza que um filho adotado, da maneira certa, vai ter todo o carinho, você vai se sentir mãe da mesma forma. Volto a dizer aqui, já disse muitas vezes, maternidade não é exercício de biologia só, mas é muito mais o comprometimento que você estabelece com aquela criatura quando você traz para dentro da sua casa e vai encher a sua vida de amor, a vida do seu marido, que também, por te amar, saberá compreender os seus limites, porque todo mundo que ama compreende os limites. Padre, há 6 meses perdi o meu pai, vítima de um câncer no estômago. Pude acompanhar os últimos dias de seu sofrimento e nunca pensei ter a força que tive. Só sei que Deus me ajudou naquele momento e enfrentei ao lado dele o que foi para mim a maior tristeza da minha vida. Por ter presenciado todo aquele sofrimento, todas as fases da doença, seu final no Hospital do Câncer de Barretos, quando ele já estava no tratamento paliativo, eu não pude me despedir dele do jeito como eu gostaria. Ele simplesmente foi piorando até entrar em estado de coma e nunca mais voltou. 6 meses já se passaram, padre, e eu não consigo aceitar o que aconteceu. Eu ainda não consigo acreditar que ele realmente tenha morrido. E o que mais me deixa triste é que eu só consigo lembrar dele no sofrimento. A imagem de uma pessoa totalmente diferente do que ele era quando saudável. Não sei o que fazer para tentar amenizar esse sofrimento, padre. Não sei o que fazer para aceitar o que aconteceu. Eu sei que a dor vai me acompanhar para sempre. E eu vou me acostumar com ela um dia, com o tempo. Mas gostaria que o senhor me dissesse alguma coisa para me ajudar nessa superação. Todo processo de perda vai desencadear em nós um luto que não acontece da noite para o dia. A gente reorganiza a vida sem o outro, mas mais que isso, a gente vai ter de fazer um processo de substituição, né? Porque quando a gente acompanha, eu também vivi isso agora. A minha funcionária, a Cleo, que era mais que uma funcionária, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar, que esteve ao meu lado em momentos tão especiais da minha vida, faleceu também. E quando eu vi a Cleo no hospital ali, no dia que ela morreu, eu estava lá, naquele hospital, aquela dor, aquela angústia. Ainda hoje, eu acordo no meio da noite com aquela cena. Então não é só a dor de vê-la partir. É também ajeitar dentro de mim as imagens que me marcaram negativamente. Porque é assim, nós somos uma esponja, né?
Você está vendo, você está sentindo, você está ouvindo, você está tocando. Tudo isso é registro em nós. E só o tempo, minha filha. Eu tenho pedido muito a Deus para curar em mim aquele impacto tão negativo da Cleo no hospital, naquele processo de agonia. A mesma coisa o Deda, conversando com ele, o esposo dela, né? A gente conversando, eu sinto que o grande sofrimento dele é justamente apagar a imagem daquilo que foi tão trágico nos seus últimos dias de vida e substituir pelos momentos maravilhosos que eles viveram 27 anos juntos. O luto é assim. Você teve um filho lindo, bonito, cheio de vida e de repente você precisa olhar para ele ali acidentado, morto, desfigurado pela morte. E você precisa ajeitar dentro de você as imagens do tempo que foi bom, com aquela imagem trágica que o corpo lhe traz. Aliás, é uma faca de dois gumes, né? A gente precisa de ver o morto. A psicologia nos diz isso, que faz parte da organização do luto, você concretizar que o outro está morto, mas por outro lado é tão cruel para a gente. Eu sei não, eu acho que eu preferia ficar com a imagem das coisas boas vividas. O fato é que a gente precisa, Isabela, diariamente expulsar dentro de nós tudo aquilo que a morte deixou, para que só fique a ressurreição. E o tempo, minha filha, eu que já passei a experiência de perder uma irmã de maneira muito trágica, quando a Heloísa morreu, quando eu vi a Heloísa morta também, num acidente, desfigurada pelo acidente, eu pensei que eu nunca mais iria recuperar o meu equilíbrio emocional. A minha mãe, eu olhava para a minha mãe naquele momento lancinante de dor, eu pensei, meu Deus, a minha mãe nunca mais vai sorrir. O tempo vai passando e pedagogicamente ele vai nos conduzindo pela mão, nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na ressurreição, os amigos que estão ao nosso lado, esse conforto espiritual que vai ser nos dado através das pessoas que estão conosco. Confie, isso passa. Você nunca vai esquecer a pessoa, a dor nunca vai embora, mas ela fica suportável. Com o tempo ela vai se transformando em saudade, uma saudade que vai deixando de machucar e que você vai sendo capaz até de sorrir quando você se lembra daquela pessoa que um dia Deus lhe deu a oportunidade de colocar em você, de colocar ao seu lado, dentro de você. Porque as pessoas que a gente ama, elas não moram ao lado, elas moram dentro de nós. Eu gosto sempre de dizer isso. Não basta a gente morar na mesma casa para ser uma família. Para a gente ser família, a gente precisa morar um dentro do outro. O amor é essa proeza. A gente passa a morar um no outro. E pode ter certeza, Isabela, é só uma questão de tempo e você vai começar. Pede a Deus isso, toda vez que lhe ocorrer a imagem do seu pai doente, agonizante, substitua por um momento em que ele estava feliz, saudável. E você vai vendo que Deus vai curando a sua lembrança. Todos nós precisamos ser curados. Tanta coisa ruim do ano passado que ficou dentro de nós, acontecimentos que não foram ainda metabolizados, né? Quando a gente come alguma coisa, o metabolismo daquele alimento faz com que ele se transforme dentro de nós. A gente joga fora que não presta e o bom do alimento fica circulando pelas nossas veias, provocando saúde em nós, bem-estar. Então faça isso. Permita o metabolismo de tudo aquilo que você viveu. Transforme as realidades que foram desagradáveis em você, para você, em oportunidades que você tem de crescer, de ter um coração mais simples. Jogue fora um pouco desses fardos. Jogue fora tudo aquilo que está prejudicando a sua alegria, tudo aquilo que está lhe impedindo de ir além, de ir adiante. Retire os sapatos, olhe para os chinelos que a vida lhe deu e descubra que esses chinelos podem lhe proporcionar momentos especiais, grandiosos na sua vida. Não foi de salto alto nem de sapato bonito que a vida foi grandiosa em nós. Foi quando estávamos descalços, quando estávamos de chinelos, despojados, quando nós estávamos desprotegidos, quando nós não esperávamos pelo grande acontecimento e ele nos surpreendeu. É assim. A vida pode ser grandiosa sempre. Basta que a gente esteja despojado. O despojamento nos ajuda a hospedar a grandeza da vida.
O despojamento nos ajuda a perceber o que é grandioso dentro de nós. Porque se você tem muitas expectativas em relação ao outro, você nunca encontra o outro. Você esbarra na expectativa, aí você se frustra. Ah, mas o outro não é quem eu pensei que ele era. Ele não tinha obrigação de ser. Metaboliza essa frustração, permita que o outro seja quem ele é. Aí sim, talvez vá valer a pena reencontrá-lo depois, sem as suas expectativas. E estando despojados, a gente tem a oportunidade de ser só quem a gente é, e mesmo assim a gente amar e ser amados. Expectativas não proporcionam amor. Expectativas não nos permitem o amor. Agora, o despojamento sim. Eu tenho um casal de amigos, eles têm um testemunho lindo de como eles se conheceram. Ele disse que quando ela estava na casa dele, ela foi estudar com a irmã dele. Eles faziam medicina. E quando ele entrou pela sala fora, ele estava usando um pijama horroroso. E foi assim que ela o viu pela primeira vez. E ela falou, ele é o homem da minha vida. É muito bom, né? Porque ele estava só de pijama. Ele não estava emperequetado. Ela olhou para aquele homem despojado, sem muitos atributos, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar e se apaixonou por ele. Então, o Denis tem menos trabalho. Ele tem menos trabalho. Por quê? Porque a esposa se apaixonou por um homem de verdade. Não por um personagem que ela inventou, ou não por alguém que estava cheio de apetrechos, impedindo de encontrar quem ele era. É assim. Quando nós estamos despojados, quando a gente assume o despojamento como uma proposta de vida, a gente vai encontrar e viver relacionamentos que são mais verdadeiros. A vida sem enfeite algum, a gente sem enfeite algum, só com o nosso par de chinelos, nada mais que isso. E o bonito é quando a gente descobre que a gente não precisa de muito para fazer essa vida valer a pena. Porque nesse despojamento, Deus nos ensina que há sempre uma alegria a ser recolhida muito próxima de nós. Não espere a vida ser perfeita, não. Colha essa alegria agora, no meio de tantas imperfeições, no meio de tantos acontecimentos que não são tão saborosos. Ouse encontrar esse sorriso que é possível, essa alegria que está sempre à nossa espera. Ele acredita em você. A melhor coisa que tem é a gente esquecer o que o outro nos fez de mal. Significa que você já metabolizou e já mandou embora. Também é prova de amor próprio não guardar mágoa. Quem gosta de guardar rancor precisa pensar se está tendo respeito por você. Já que rancor é um lixo emocional, faz sentido uma pessoa que se ama guardar lixo emocional dentro de si? Não. Eu liberto o meu coração para ele amar cada vez mais. Se tiver que perdoar ali, perdoa, mas mágoas não ficam por aqui não. Quando uma pessoa nos machuca, nos ofende, nos trai, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida. É assim. Por isso hoje, se tiver lá alguma coisa a pedir perdão, não espere amanhã. Nós nunca sabemos quanto tempo temos. E quando a gente chega ao mundo, tudo em nós precisa ser educado. Você não nasceu sabendo ser solidária, você não nasceu sabendo amar, você não nasceu sabendo dividir. Foi aos poucos. Quando alguém observava você com amor e percebia que existia aí uma personalidade que precisava ser lapidada. A própria condição com que a gente chega ao mundo. A gente chega absolutamente individualistas. O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir. Não é que ele não quer. É porque ele ainda não sabe. E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz. Na ignorância não é erro. Quando você era individual, quando você não sabia sair das suas necessidades, porque fazia parte do processo normativo de ser gente, uma criança, um recém-nascido, não adianta você dizer a ele
Espere que sua mãe está tomando um banho e daqui a pouco ela vem amamentar você. Imagina. O ser humano, naquela fase da vida, é incapaz de compreender qualquer regra. Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa. A gente não sabe amar ninguém, porque a gente não tem maturidade biológica para isso. Mas à medida em que você foi crescendo, a sua mãe olhava para você e disse: opa, esse brinquedinho aí, você vai dividir com seu irmãozinho. Não é só seu. E você queria aquilo tudo só para você. E de repente ela foi educando a sua personalidade. E ela foi ensinando que tudo aquilo que a gente tem só tem valor quando a gente aprende a dividir. Aí num primeiro momento, a primeira lição, o primeiro processo educativo foi dividir o que você tinha. Você aprendeu a dividir o que você tinha. Tanto é que hoje, claro, alguns mais egoístas que outros, depende muito da maneira como fomos educados, mas se a gente foi bem educado, a gente tem uma facilidade enorme em repartir o que a gente tem. Mas aí depois vem uma lição ainda mais nobre e mais difícil, que é fácil a gente dividir o que a gente tem. É mais fácil. Mas aí um dia você entendeu que a vida fica mais bonita quando você divide que você tem, mas sobretudo quem você é. É como se acendesse uma luzinha dentro de nós e você descobrisse: pronto, esse é o significado da vida. Dividir o que tem e o que sou. E assim a gente vai se apaixonando uns pelos outros. E assim a gente vai se conquistando. E assim a gente vai criando vínculo. E a isso nós chamamos de família, que não é só um agrupamento de pessoas, mas é um sentimento que nos ocorre. Eu sempre digo isso. Voltar para casa, você entende exatamente o que significa. Não é só voltar para um aglomerado de paredes e móveis que você reconhece como seus. Não. Voltar para casa é quando você percebe que um sentimento bom lhe ocorre quando você cruza aquela porta. Ou então quando você encontra alguém que a vida lhe deu, não tem nem a obrigação do sangue, porque às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa. Não é garantia. Ser parente um do outro não é garantia de que a gente tenha vínculos. Às vezes a gente só é parente. E dependendo do parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Não é? Não. Deus me livre de ser parente. Não, eu quero ter vínculo. Graças a Deus, eu nunca fui parente da minha mãe. Nunca fui parente do meu pai. Tive o mesmo sangue que eles. Mas não era o sangue que nos identificava. O que nos identificava era quando nós estávamos um diante do outro e a gente tinha satisfação de ser quem a gente era e dividir quem a gente era naquele momento. Esta é a maior riqueza que você vai ter na vida. Não é o curso que você fez, não é o dinheiro que você ganhou, não é o sucesso que você fez. O que vai fazer você, ao final de tudo, olhar para aquilo que você viveu e ficar em paz, escreva, é o quanto você amou e foi amado. Eu sei que às vezes a gente passa uma boa parte da nossa vida querendo construir isso, querendo construir aquilo, querendo deixar herança para alguém. A maior herança que você pode deixar para um filho é você ensiná-lo a se amar, a ter respeito por si. Porque somente depois que a gente se ama e tem respeito por nós, é que a gente é capaz de oferecer a mesma coisa aos outros. Portanto, minha gente, esta riqueza eu lhe desejo. E se por acaso outras vierem, saiba apreciá-las assim. Porque o melhor banquete, aquele o mais sofisticado que você pode comer na vida, é aquele que lhe coloca ao lado da pessoa que você ama. Porque o que em última instância, o que faz um banquete ser sofisticado, não é o que comemos, é com quem comemos.
Pode ser um pão com manteiga na chapa e um cafezinho com leite, ou um cuscuz, alguma coisa assim. Se a gente estiver diante das pessoas que nós amamos, não há nada mais sofisticado nessa vida. E é isso que vocês fazem. Vamos lá no show do padre, vamos. E aí vocês se aglomeram de gente que vocês amam, de amigos que a vida deu, e você identifica que isso é ser feliz. Porque às vezes a gente está numa pitimba danada, ninguém tem dinheiro para nada, mas a gente tem sorriso um para o outro. A gente tem alegria um para o outro. A gente tem palavras amorosas uns para os outros. Às vezes o outro está tão derrotado, você chega lá, dá uma elevada naquela autoestima, dizendo coisas boas. Não, isso vai passar. Isso é amar. Isso é ser amado. É a gente se amparar no momento em que a vida nos desampara. Sabe qual é o milagre que eu quero pedir a Deus hoje? Que você volte a se amar. Que você volte a ter respeito por você. Que você se olhe, que você se enxergue. Você ouviu essa frase? Se enxerga, mulher. Só que ela é negativa, né? Aqui hoje não. É Deus olhando para você. O que é? Você está desanimado? Se enxerga. Olha a capacidade toda que eu deixei dentro de você. Olha a grande mulher que você é. Olha o grande homem que você é e que você ainda pode ser. Se enxerga, rapaz. Enxerga, mulher, que tem muito de Deus ainda para florescer aí. Mas se você não se amar, nada vai acontecer. Porque Deus floresce os seus dons em nós quando a gente se ama, quando a gente tem respeito por nós e você oferece essa mesma coisa aos outros. Quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar os que passarem pela sua vida. E quando eu não me amo, eu fico esperando que o outro me traga o amor que eu preciso para viver. Não é assim que funciona. Eu não posso esperar que você me dê aquilo que só eu posso me oferecer. Então eu me amo, eu me cuido, eu me respeito e faço tudo isso para poder amar melhor os que passarem pela minha vida. Então é esse milagre. Que a gente se enxergue, que a gente se veja como Deus nos vê. Que você saia do pessimismo, que você restaure a sua autoestima, que você entenda que você é uma peça importantíssima nas mãos de Deus e Ele não desistiu de você. Faz um milagre em mim. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero.
É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, né, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, né, do Iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do Iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo, para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano. E que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião, que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos isso, encontrar na vida o lugar do sacrifício. Só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história. Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé a nulidade de um desses aspectos, destes pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura,
ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade de engolir, não é verdade? Mas vai chegar o momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, né? Eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo. Mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso. Olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você. Mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim. Saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé, que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa.
Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Com a oração. Nós não podemos viver sem orar. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus. Que Deus faz parte da sua história. Que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor. Tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo, é o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro. Às vezes a gente erra, mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa. Isso é orar. Isso é louvar a Deus. Não foi Jesus que disse? Antes de apresentar a oferenda, vai e reconcilia com seu irmão, com seu amigo que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento. Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, né, que ele voe longe, que ele busque a eternidade, mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta. Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo, né? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus,
E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar. Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer a transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia. Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei. Um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu, na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito.